Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gás e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, ETFs americanos. Então vou falar 3 ETFs americanos que eu particularmente gosto muito e creio que seja para uma carteira de longo prazo. Então fica até o final do vídeo que tem muito conteúdo bom. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal, que isso ajuda a crescer o canal, ajuda a alcançar o máximo de pessoas. Esse é meu intuito, é para isso que eu faço os vídeos, para alcançar o máximo de pessoas e ajudar o máximo de pessoas. Então, vocês vão estar me ajudando também se vocês estiverem compartilhando ou se inscrevendo no canal. E por que ETFs? Por que eu quis buscar ETFs para trazer para vocês? Basicamente porque o segmento de ETFs lá nos Estados Unidos é muito, imensamente maior do que aqui do Brasil. Tem uma política um pouco diferente também do que a do Brasil e eles são fundos de gestão passiva, né? Eles pegam algum índice de referência deles e eles replicam esse índice. E como os ETFs lá têm inúmeros ETFs, tem ETF para tudo basicamente, eu achei que faz muito sentido ter na carteira. Então, por isso que eu trouxe no vídeo aqui. Também outra coisa, se a gente for olhar para as ações, se a gente for fazer um stock picking, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem em torno de 400, 500 empresas. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente tem mais de 3.000 empresas em uma só bolsa. Então é muito mais difícil tu escolher uma ação boa, porque lá tem muitas ações boas, né? Então, fazer um stock picking é bem difícil, ainda mais porque é um mercado que a gente não conhece, não está no nosso dia a dia, querendo ou não, né? Claro, as grandes empresas estão, mas outras de demais setores não estão tanto. Então, é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado de fazer um stock picking. Por isso, para iniciar, eu recomendo, claro, não sou nenhum analista, mas eu acredito que seja melhor os ETFs. E para falar a verdade para vocês, tem vários estudos e na maioria das vezes os ETFs ganham de grandes gestores que tentam fazer uma gestão ativa e ganhar do próprio índice e também ganham de investidores que tentam buscar as ações e fazer uma carteira de ações. Não estou dizendo para não ter carteira de ações, mas estou dando fatos aí que hoje tem dentro do mercado. Então ETFs ganham muitas vezes aí de grandes gestores e de investidores que buscam fazer por conta. Então, quando tu está comprando um ETF, basicamente tu está surfando a onda aí daquele índice, como eu comentei. Então, eu vou trazer 3 ETFs aí nesse vídeo que vão te ajudar também nesse processo de enriquecimento. Então, antes de começar, eu vou só fazer uma analogia que eu gosto bastante de fazer e eu acho que vai ficar bem claro para vocês. Uma analogia com um time de futebol. Hoje peguei essa escalação padrão, não se apeguem a isso, mas isso é o portfólio de investimentos de vocês. Como assim? Então vamos pensar, o goleiro é a nossa reserva de emergência. Por quê? Porque o goleiro é algo que te traz segurança, ele não vai para o ataque fazer gol na maioria das vezes, então ele é algo que é seguro, a reserva de emergência. Os zagueiros, pode ser tua renda fixa, também é a segurança, é a tua defesa. O meio-campo pode ser um fundo multimercado, que ele joga tanto no ataque quanto na defesa. Então ele é mais flexível. Pode ser um fundo multimercado, pode ser um fundo imobiliário que ele não tem tanta volatilidade. Pode ser também ETFs, né, ali no meio-campo. E o ataque são as ações. São as ações propriamente ditas, tanto ações brasileiras quanto ações estrangeiras. Então é quem vai fazer gol. Por quê? Porque as ações são realmente mais voláteis. Elas quem vão dar aquela guinada para cima quando tudo der certo ali na carteira. Então é onde tem mais risco. E por que eu trago essa analogia aí ao time de futebol? Porque hoje tu pode ter um ataque muito bom, mas se tu não tiver uma defesa, se tiver um outro time, acontecer alguma coisa e tu não tem uma defesa forte, tu vai sofrer muitos gols. Então de nada adianta tu ter um ataque muito bom, ter muitas ações boas, tem fundos e multimercados muito bons, mas não tem a tua renda fixa, não tem a tua proteção na tua carteira. E do mesmo jeito não adianta tu ter uma defesa excelente se tu nunca vai estar marcando gol. Então não adianta tu ter uma renda fixa muito boa. Claro, hoje no Brasil tá legal a renda fixa, se tu pegar a renda fixa tu consegue 1% ao mês, mas se tu for olhar para os Estados Unidos, pegar uma renda fixa tu não vai ganhar de jeito nenhum 1% ao mês.
Então, pô, não adianta nada a gente ter uma defesa excelente e não ter o ataque ali para marcar gol. Então, nessa analogia, a gente já traz para a carteira de investimentos. De nada adianta a gente não ter uma carteira diversificada. Então, a gente tem que ter um esquema bem montado, porque aí a gente consegue ganhar de qualquer adversário. Então, essa é a analogia. Então, nessa analogia, eu comentei da parte internacional e por que ela é muito importante. Tem inúmeras coisas, tá? As principais, na minha opinião, é estar exposto a uma moeda forte, sair do risco Brasil. Hoje é fundamental, acho que é o mais importante é sair do risco Brasil, tanto questão de eleições que a gente vai ter agora, questão de algum político falar alguma coisa, estraga tudo aqui no Brasil. Então fala alguma coisa da Petrobras, cai toda a bolsa. Então tem greve dos caminhoneiros, tem Joesley Day, cai toda a nossa bolsa. Se a gente tem alguma coisa lá, eles nem querem saber o que é greve dos caminhoneiros. Joesley Day não afeta nada lá nos Estados Unidos. Então tem algo que não vai ser afetado pelo político, que é estando lá no estrangeiro. E hoje eu comentei ali do dólar, da moeda forte. Então no dia que a gente está gravando o vídeo hoje, o dólar está a 4,66. E como vocês podem ver nas notícias, o dólar teve o menor patamar em 2 anos. Ou seja, o dólar está bem desvalorizado. Tem gente que ainda acha que pode cair mais. Ninguém sabe, não tem como acertar. Se um analista te disser, o dólar vai estar tanto em tal data, ele vai estar estragando a carreira dele de analista, porque é impossível saber. Então, eu acredito que o dólar se desvalorizou muito, acho que é um bom momento. Claro que não é nenhuma recomendação, mas eu acho que está bem interessante, porque se a gente for olhar no gráfico de longo prazo do dólar, ele só tem uma direção, e é para cima. Se pegarmos a janela de 5 anos, o dólar subiu de 13,14 para 4,66, como está hoje. Ou seja, teve um aumento de mais de 48% nesse período. Então, como eu sei que vocês nômades buscam o longo prazo e não movimentos de curto prazo com muito risco, vocês estão tranquilos e vão continuar fazendo a carteira de acordo com o objetivo de cada um. E melhor, com ETFs, não importa também muito, claro que importa, mas não muito a questão do câmbio, porque mesmo assim, se o câmbio desvalorizar, tu pode estar ganhando muito dinheiro com ETF, se tu escolher ETFs bons. E é isso que eu vou trazer no vídeo agora. Então, pessoal, vou trazer agora os 3 ETFs. Eu trouxe esse site que é o ETF.com. Para mim é o melhor site de ETFs, ele traz toda uma análise. Então tem inúmeros, tem todos os ETFs aqui, vocês podem ficar brincando, podem ficar pesquisando sobre eles, mas eu vou trazer os 3 ali que eu mais gosto e acho que vale a pena compor numa carteira de longo prazo. O primeiro deles é o QQQ. Ele basicamente replica o índice da Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. Por que eu acredito que esse ETF seja interessante para o longo prazo? Hoje a tecnologia eu acho que está em tudo. Não tem uma empresa que não utiliza tecnologia, não tem um lugar que tu não vá que tenha tecnologia. E é uma bolsa muito mais volátil. Isso é importante que vocês entendam, ela tem uma volatilidade alta, mas é uma bolsa também que te dá um nível de valorização muito grande também. Então aqui dentro desse site, vocês podem botar também em português, se vocês quiserem, eu vou traduzir aqui para ficar mais tranquilo. Então aqui diz o que é o índice, tá? O índice da Nasdaq. Vamos botando para baixo, aqui dá o gráfico dele. Eu sempre gosto de pegar pelo menos 5 anos o gráfico. Então 5 anos também, só teve uma movimentação que foi para cima, que foi bem forte. Pegar no máximo, não tem nem o que falar, foi absurdo a rentabilidade dele. E nesse ano ele está caindo, tá, pessoal? Nesse ano ele está caindo um pouco, então também é pode-se dizer que é uma oportunidade, porque a taxa de juros lá fora está subindo, então o valuation das empresas de tecnologia cai muito, tá? Então isso é importante também vocês entenderem. A bolsa tem uma volatilidade maior e principalmente sensibilidade à taxa de juros. Aqui tem o emissor, aqui a taxa de administração, ela é bem baixa do ETF, 0,20, muito baixa, vocês nem vão sentir. O legal do ETF também, ele paga dividendos trimestrais por lei, pelo estatuto lá fora, tá? Então, o rendimento 0,47, ele não dá um rendimento muito bom, porque é uma bolsa de crescimento. Normalmente, empresas de crescimento, elas reinvestem os dividendos, tá, pessoal? E aqui é legal a gente entender os países que ela está inserida, a maioria Estados Unidos, é óbvio,
e as empresas, qual o percentual de cada empresa. Então, a maioria é Apple, tem 10% Microsoft, tem Amazon, tem Tesla, tem Nvidia, Google, Meta, que é o Facebook, Costco. Então, tu pode olhar depois todas as empresas, mas essas são as mais relevantes. Pega aqui e ver todos, tá, pessoal? Então, esse índice é onde vocês vão estar investindo nas maiores empresas do mundo. Querendo ou não, se for pegar as 10 maiores empresas, 70% é tecnologia. Então é uma bolsa que a gente não pode ficar de fora, não pode ficar de fora da tecnologia. E onde tem as melhores são nos Estados Unidos. Então é por isso que eu trouxe esse ETF. Tá certo, pessoal? Aqui eu vou trazer o outro ETF, que é o NOBL. Ele é um ETF um pouquinho diferente. Pouquinho não, muito diferente. Vou traduzir de novo aqui para vocês. Ele é um ETF que a gente chama de Dividend Aristocrats. O que significa isso? São empresas, até escrito na descrição, empresas que aumentam anualmente o dividendo por pelo menos 25 anos. Ou seja, todos os anos ela vai aumentando. Esse ano ela pagou $1 de dividendo, ano que vem ela vai pagar 1,10, o outro ano 1,20 e todos os anos aumentando dividendos. Então ele fez um compilado dessas empresas e trouxe nesse ETF para vocês. Esse é um ETF também que no longo prazo ele te deu um retorno muito bom, não que nem a Nasdaq, porque ele não é um ETF de crescimento, é um ETF já de empresas consolidadas, normalmente empresas que pagam dividendo é as que já têm um caixa robusto, já não tem muito para onde investir, por isso que elas pagam o dividendo. Já a empresa de crescimento busca reinvestir na empresa, tá? Mas é um ETF que vai te dar uma tranquilidade, uma volatilidade muito menor e no longo prazo uma escadinha. Então sempre dividendos constantes. E aqui a gente tem todas as empresas, tem bastante empresa. Pode ver que o percentual diminuiu muito em questão de concentração numa empresa. Então, tem a Nucor, Chevron, muita gente deve conhecer, ExxonMobil, eu me lembro que tem também AT&T, tem Caterpillar, tem McDonald's, Atomos Energy, Corporação Financeira. Então tem muitas empresas mais consolidadas, não é tanto do setor de tecnologia, então é outra diversificação da carteira e também uma despesa bem baixa, 0,35%. Hoje a gente vai olhar um fundo multimercado do Brasil, o mínimo de taxa de administração é 1,5%, 2%. Então aqui é muito baixo, vai ter um retorno bem expressivo também, que eu acho que não está dizendo os dividendos. Aqui, 1,91% em dólar, então já é um dividendo um pouco maior também. Valor médio 90 bilhões de dólares, então é bem grande aí o tamanho do portfólio. É um ETF que traz tranquilidade para a carteira. E um outro ETF que eu vou trazer, o terceiro ETF para vocês, é o IJS. O que esse ETF faz? Esse ETF é um ETF que replica empresas de valor, só que são empresas small caps. Ou seja, ele pega os pontos dele, o PL, pega qual a margem que ele quer, então o ETF tem essas regulamentações ali dele, mas busca basicamente small caps de valor. Por que eu trouxe isso? Também pelo potencial de crescimento. Hoje small caps tem um potencial muito maior do que as large caps. Aqui também, mesma coisa, taxa de despesa bem baixo, 0,18. Tem concorrentes aqui, então vocês podem comparar também os ETFs, se vocês quiserem, não precisa ser o IJS, tem outros 5 aqui que vocês podem dar uma olhada. Aqui é interessante olhar que nem eu falo no longo prazo. ETF bem mais volátil e esse ETF ele tem um timing legal de mercado que vocês podem pegar. Então também nesses timing de questão de taxa de juros subindo, ele sofre um pouco mais. Normalmente os small caps eles reinvestem, não pagam tanto dividendo, então momento de crise, momento de taxa de juros aumentando é um bom momento de entrada. Mas no longo prazo vocês podem ver, esse ETF nasceu em 2000, no longo prazo só tem uma direção também, que é para cima. Então, é um ETF, se a gente pega 10 anos, a média dele foi 12%. 5 anos, 10%. 3 anos, 13%. Então, se tu fica 3 anos com ele, tem essa média.
Aqui também as outras empresas que tem dentro dele, então pode ver, pô, não tem muita empresa conhecida, mas tem uma diversificação muito grande, pode ver, só tem uma acima de 1% no portfólio, então imagina quantas empresas tem muita empresa dentro desse ETF. É bem legal que tu vai estar diversificando em muitas empresas, tá? Então, principalmente nos Estados Unidos também, tá, pessoal? Dá para vocês olharem também mais coisa, a negociação dele, a eficiência, tem o PL também do ETF, normalmente tem também as taxas, importante vocês olharem qual que tem uma taxa menor, como que funciona o outro ETF, então vocês fazerem as comparações, ó, rendimento 1,49, também tem um rendimento legal, tá? Aqui olharem também o rating, enfim, dá uma analisada mais a fundo. Eu quis trazer mais o contexto geral, mas eu digo para vocês, olhem bem a fundo porque é importante vocês entenderem sobre isso. E também tem outro site que eu gosto de passar para vocês, que é o Fundamentei. Esse daqui também é um site que vocês conseguem olhar as ações mais a fundo, se tem um ETF que busca empresas de tecnologia de semicondutores. Pô, tu vem aqui, pega Nvidia, pega as empresas de semicondutores, dá uma olhada mais a fundo nelas, questão daí sim, margem, ROI, quanto que tem de caixa, qual que é o EV/EBITDA, como é que funciona mais a fundo ali a empresa. Se quiser ir mais a fundo ainda, tem o relacionamento com investidores, que é o RI da empresa, tem como pegar o Morningstar, que é outro site que daí traz também mais conteúdo sobre as empresas. Então tem muita coisa aí para vocês fazerem uma análise mais criteriosa. Mas então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Leiam bastante sobre ETFs, é um mercado extremamente interessante. Faz sentido todo mundo ter na carteira. Lembrando que não é uma recomendação de compra, trouxe apenas conteúdo para vocês, conteúdo informativo. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. E espero vocês até uma próxima. Forte abraço!